Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar nossa aula sobre os números decimais, tá? Do livro didático de vocês, das páginas 22 a 26. Devido a alguns probleminhas técnicos, eu não vou aparecer hoje nessas imagens, tá bom? Vai ser só com a imagem do livro e da atividade de vocês, tá? Matemática, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, livro didático, página 22 a 26. Vocês deverão abrir o livro de atividade de vocês. Desculpa, o livro didático de vocês, tá bom? Volume 2. Caso ainda não tenha, o volume 2 você irá acompanhar através do livro digital no Positivo, tá bom? Nós vamos entrar agora num capítulo novo, tá? No capítulo 5, números, áreas e estatística. Neste capítulo você aprenderá um pouco mais sobre números com vírgula, conhecerá o hectare, calculará áreas grandes e fará uma pesquisa para descobrir como são os hábitos de leitura das pessoas que convivem com você. Aqui nós temos, tá, um encarte aqui, logo na capa do capítulo de vocês, tá bom? Jogos Olímpicos de Londres de 2012, o pódio na categoria ligeiro feminino. Aí nós temos aí a vencedora, né, a partir do primeiro lugar, Sara Menezes, brasileira, tá bom? Depois nós temos o segundo lugar, Alina Domitru, terceiro, Charlie Van Snick, terceira, Eva Senorvizic. E o pódio nas argolas, nós tivemos o Arthur Zanetti, brasileiro também, com 15.900 pontos, tá? O Shin Wimby com 15.800 pontos e o terceiro é o Matteo Morandi com 15.733. Aí nós temos, né, nossa atenção maior é para isso. Pesquisa detalhe de distribuição das livrarias no país. 74 de cada 100 livrarias do Brasil estão nas regiões Sul e Sudeste. E aqui também uma plaquinha de vende-se sítio de 3 hectares, que é sobre o que a gente vai aprender também, tá? Preço R$300 mil. Dando início aos estudos dos números decimais. Você já percebeu quantos números como estes usamos em nosso dia a dia? Para que usamos esses números? Esses números aqui estão na nossa realidade diária, né? Quando a gente vai para a rua comprar alguma coisa, quando a gente vai pesquisar alguma coisa de compra na internet, tá? Trata-se do nosso valor monetário. E percebam como ele é apresentado. Os valores, eles são apresentados sempre com números decimais. O que a gente conhece dos números decimais? São aqueles números que têm as vírgulas, tá bom? Então, a gente tem os números inteiros e os números decimais a partir da vírgula. Um número decimal ele é composto por duas partes. Essa é a parte inteira, que é aquela parte antes da vírgula. Nós temos a vírgula e depois da vírgula nós temos a parte decimal. A vírgula aqui novamente aparecendo, tá? E as casas, tá bom? As ordens que são ocupadas por ele na classificação numérica, tá? Então, nós temos aqui, ó, 14,47. O 4 é minha unidade, 1 é minha dezena. E aqui nós temos a partir da vírgula. Essa é a novidade para vocês. A partir da vírgula, nós temos os décimos, centésimos, milésimos e etc. A vírgula sempre irá separar a parte dos números inteiro da parte decimal. Então, essa vírgula determina quem são meus números inteiros e quem são meus números decimais. Outro detalhe, os números da parte inteira serão sempre na casa das ordens representados por letras maiúsculas. Já os números que são a partir aqui da parte decimal, a gente representa com letras minúsculas, tá bom? Mais uma aqui, representação, tá? Nós temos aqui, ó, as nossas ordens, né, da classificação, né? A ordem aqui, ó, dos números decimais, aqui das unidades e dos milhares, tá? Então, aqui nós temos a vírgula, justamente representando, ó, casa decimais são os algarismos que ficam à direita da vírgula. Então, a partir daqui, os meus números são números decimais, aqui temos a vírgula e a partir daqui nós temos números inteiros. Agora, já na página do nosso livro, a página 23, tá bom? Números decimais e o CND. O que é o CND? É o Sistema de Numeração Decimal, tá? A ginasta brasileira Flávia Saraiva obteve a 5ª posição na apresentação de solo no Campeonato Mundial de Ginástica
disputado no dia 3 de novembro de 2018 em Doha, no Catar. Ela teve desconto de 1/10 por dar um passo fora no tablado e obteve nota igual a 13,766 pontos. Se não fosse a penalidade, Flávia empataria com a japonesa Mari Murakami, que ficou com a medalha de bronze com nota de 13,866. Simone Biles, dos Estados Unidos, ficou no alto do pódio com nota de 14,933. Com um ponto a menos, sua conterrânea Morgan Hurd ficou em segundo lugar. Você sabe o que significa ficar no alto do pódio? A gente sabe que ficar no alto do pódio, quem acompanha muito competição, é o quê? É quando a pessoa conquista o primeiro lugar, né, de alguma competição. A qual colocação é entregue a medalha de bronze? Normalmente as classificações são o quê? Medalha de ouro para o primeiro lugar, medalha de prata para o segundo e a medalha de bronze para o terceiro. Então é entregue para a terceira colocação. A de prata para a segunda e a de ouro para a primeira. Qual foi a nota obtida pela ginasta que ficou em segundo lugar? Nós vimos que a nota obtida por ela, da Morgan Hurd, obteve 13.933 pontos. A diferença entre as notas das duas ginastas dos Estados Unidos foi de 1 ponto. Simone obteve 14,933 e Morgan obteve 13,933. A unidade usada para calcular as notas da ginasta é 1 ponto. Simone obteve 14 pontos inteiros e um tanto a mais. Morgan teve 13 pontos inteiros e um tanto a mais. Esse tanto a mais é menor do que 1 ponto, menor do que a unidade. Por isso é escrito à direita da unidade após a vírgula, como nós vimos, né? A representação aqui, ó, nós temos os números inteiros, a vírgula e depois da vírgula os nossos números decimais. Escrevendo os dois números em um quadro com as ordens do sistema de numeração, temos esses números escritos com vírgula são chamados de números decimais, tá? Então, os números que têm vírgula são chamados de números decimais. As dezenas representadas pelo D maiúsculo, as unidades nós temos representadas pelo U maiúsculo, os décimos, centésimos, milésimos vão ser representados por letras minúsculas, como nós vimos anteriormente. Então, os décimos aqui é representado pelo D minúsculo, centésimo pelo C minúsculo, que você já conhece. Já sabe também que as regras de formação das ordens são sempre as mesmas, juntando 10 em uma ordem, trocamos por 1 na ordem à esquerda. Aqui justamente nós temos o esqueminha, né? Do mesmo modo que 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas, uma centena. Então, no quadro, cada vez que a gente conta de 10 em 10, a gente pula uma ordem, tá? E joga para a ordem seguinte. Então, 10 décimos formam uma unidade, 10 centésimos formam um décimo. E para formar uma unidade, são necessários 100 centésimos. Esses números também têm o milésimo, que é representado pela letra minúscula M, tá? 10 milésimos formam um centésimo. Para formar uma unidade, são necessários 1000 milésimos. Nosso sistema de numeração permite acrescentar muitas ordens, tanto à esquerda quanto à direita da unidade. Veja, aqui nós temos, né, nossa tabelinha de classificação. Aqui nós temos a parte decimal, representada pelas letras minúsculas. A nossa vírgula, que está bem miudinha aqui, ó, a vírgula separando a parte decimal das partes inteiras, tá? E aqui nós temos o que vocês já conheciam, que são as classes, tá? De unidades simples, milhares, classe dos milhões, depois vem dos bilhões, tá? Como vocês já conheciam, representados pelas letras maiúsculas. Ao entendermos para a esquerda, a cada 3 novas ordens, formamos uma nova classe. Essa é a parte inteira do número. Então, a cada 3 ordens que andamos para cá, a gente forma uma nova classe, tá bom? À direita, abrimos novas ordens, mas não temos formações de classes. Depois da vírgula, cada vez que vocês tiverem que preencher para cá, você não cria novas classes aqui. Diferente dos inteiros, vocês não criam classes aqui,
tá bom? Apenas ordens, tá? Dizemos que essa é a parte decimal, tá bom? No quadro de ordem, as letras das ordens na parte inteira são maiúsculas, ó, como a gente viu antes, então são maiúsculas. E as ordens que representam a parte decimal são as minúsculas. Separamos a parte inteira da parte decimal usando uma vírgula. Vocês também viram. Parte inteira da vírgula para a esquerda, depois da vírgula aqui na direita, os números são partes decimais. Então aqui ó, o 933 está na parte decimal e o 14 está na parte inteira. No dia a dia é comum dizermos apenas 14,933. Lemos 14 inteiros, porque estão antes da vírgula, e 933 milésimos, porque nós temos aqui, ó, 1 na casa dos décimos, centésimos e milésimos, tá bom? Calcule a diferença entre a pontuação das duas ginastas. Aqui a gente vai fazer um cálculo. Como a gente calcula números decimais? A regra básica dos números decimais é uma vírgula sempre abaixo de outra vírgula. Então, quando a gente coloca os números para fazer as operações, as vírgulas têm que ser mantidas uma embaixo da outra. Então, os números inteiros têm que ser mantidos um embaixo do outro e os números decimais um embaixo do outro. Então, aqui na nossa subtração, 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0, 9 menos 9, 0, vírgula, tá? 4 menos 3, 1, tá bom? E 1 menos 1 vai ficar 0. Aqui nós temos que colocar a nossa vírgula, tá? E aqui também os números, tá? A subtração, lembrando da vírgula. Então, 6 menos 6, 0, 6 menos 6, 0, 8 menos 7, 1. Nós temos o 3 menos 3, 0 e 1 menos 1, 0. Aqui na vírgula, percebemos que o quê? Que nós não temos números inteiros, vamos ter apenas números decimais. Na página 25, a nota máxima que pode ser obtida em qualquer aparelho de ginástica artística é 16 pontos. Vamos calcular quanto faltou a Simone Biles para atingir esta nota na competição de solo. Vamos precisar fazer trocas, pois no número 16 as ordens dos milésimos, dos centésimos e dos décimos estão preenchidas com 0. Então aqui nós temos, né, 16,000 menos 14,933. Aqui o que foi preciso fazer? Como nós vamos fazer aquela subtração que nós já estamos acostumados. Quando eu tenho um 0 aqui para tirar um número maior,
nós pegamos da casa à esquerda, certo? Então, no caso aqui, nós pegamos da ordem à esquerda, tá bom? Aqui nós pegamos, então, pegamos aqui uma unidade, então ficam 10, tá? Então, 10 menos 3, 7. Aqui, como foi retirado 1, fica 9 menos 3, 6. 9 menos 9, 0. 5 menos 4, 1. E 1 menos 1, 0. Então, 1,667, tá? 1,667. Lemos 1 inteiro, 6 centésimos, 7 milésimos e ou 1 inteiro e 67 milésimos. Aqui faltou a descrição dos décimos, né, gente? Ficaria 1 inteiro, 6 décimos, 6 milésimos e 6 centésimos e 7 milésimos. Lápis na mão. Bruno mediu sua altura na escola. Letra A. Isso quer dizer que sua altura é igual a 125 centésimos de metro? Para responder, pense. Então, aqui ele está falando, tenho 125 centímetros de altura. Isso quer dizer que sua altura é igual a 125 centésimos do metro? Para responder, pense. Quanto mede 1 centésimo do metro? Gente, 1 centésimo do metro mede 1 centímetro, tá? É 1 centésimo do metro, lembra? Então, como se fosse um metro dividido em 100 partes, tá? É um metro dividido em 100 partes, cada parte de 1 centímetro tem 1 centésimo, tá? Sim, então a altura de Bruno é de 125 centésimos de metro. Letra B, complete a frase. Podemos dizer que Bruno tem 1 metro e 25 centímetros de altura, que é assim que nós utilizamos normalmente para representar a altura. Escreva essa medida no quadro de ordens, usando a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Então, nós vamos aqui, ó, o 1, né, que é a nossa unidade, é o nosso número inteiro, e o 25 vai ficar depois da vírgula, sendo o nosso número decimal e o centésimo. Letra C, Bianca é minha irmã, ela tem 1,5 metro de altura. O que significa a palavra meio na fala de Bruno? Aqui, ó, significa que Bianca tem 1 metro e mais meio metro de altura, tá bom? E agora a gente vai representar isso em números, ó. Escreva a altura de Bianca no quadro de ordens, usando a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Então, fica 1,50. Lembrando que aqui é a minha unidade, a vírgula, e aqui ficam meus números decimal e aqui fica o centésimo. Quantos centímetros Bianca é mais alta do que Bruno? Calcule mentalmente e escreva a resposta no quadro de ordens, usando a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. A gente tem que lembrar o que? A altura de Bruno era de 1,25 e a altura da irmã de Bianca, né, ela é de 1,5, que é 1,50. Fazendo o cálculo, a gente percebe que 1,50 menos 1,25 vão sobrar 25 centímetros, tá? Representando aqui na casa das ordens aqui, fica 0, então não tem unidade, 25 décimos e 5 centésimos, tá bom? Essa número 2 vocês não vão realizar, porque aqui a gente precisa de dados de todos os alunos, tá? Então, esse aqui a gente vai fazer na tutoria com a presença dos colegas, onde nós vamos pegar a medição de cada aluno para saber a altura. Aqui é a continuação da número 2, que nós não iremos fazer, tá bom? Novamente, a gente vai fazer isso na tutoria. E a questão número 3, que outro modo você conhece de escrever um décimo que não seja como um número decimal? E um centésimo? Nós vimos anteriormente que isso a gente pode representar através de frações, como nós lemos essas frações. Um décimo a gente não representa 1 sobre 10, e um centésimo 1 sobre 100. Então, também são formas de representar esse tipo de número, tá bom? Então, números decimais podem ser escritos na forma de fração. Depois, nas próximas aulas, nós vamos aprender como transformar um número decimal em fração e como transformar uma fração em número decimal. Agora vocês irão fazer as atividades no seu livro didático nas páginas 27 e 28, para que coloquem em prática o que aprenderam. O vídeo de correção estará disponível na próxima aula, tá bom? Bons estudos para vocês, até a próxima!